Olá, seja muito bem-vindo aí a mais uma aula semanal. Eu sou o Victor Carlos, engenheiro agrônomo, e ajudo os produtores rurais aí a ganharem o máximo de dinheiro na soja e no milho por meio de estratégias de comercialização, com fundamento, com passo a passo. E hoje nós vamos entender como vender na hora certa em diferentes mercados, sem depender do preço do dia, para você fazer vendas de soja e milho com fundamento e não só no sentimento, que é boa parte dos produtores e com a gente conversa e atende aqui, muitas vezes faz as negociações olhando a manchete do dia ou olhando muitas vezes também a conversa dos vizinhos, o sentimento daquele dia. E a gente não pode ficar refém disso, a gente precisa ter estratégia para essa tomada de decisão. Você não compra uma casa, né, em poucos minutos. Você não vai lá, passa na frente e compra aquela casa sem ver. Ou mesmo um carro. Você pega o carro para dar uma volta, você leva na mecânica, você vai dentro da casa, você chama o engenheiro, você pede a planta, a bits. E por que que a gente vende soja no susto, no impulso, no sentimento? Porque passou na frente do mercado aí, né, viu a tela e toma uma decisão. Então é a mesma coisa e é isso que a gente vai trazer aqui para nós hoje. Para isso, eu peço para você que, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva lá no YouTube, porque a gente tem vídeo novo aqui toda semana, mais de um por dia. Temos podcast, temos conteúdos diretos para você que é produtor rural, vender na hora certa e ganhar o máximo de dinheiro com a soja e o milho. Olhando rápido o mercado, a gente tem aí o dólar operando próximo da estabilidade, operando na casa aí dos 5,41 mais ou menos, né? Ele tem um suporte importante aqui nos 5,40. Soja também renovando máxima, batendo topo aqui, ó. Excelente momento de comercialização quando a gente olha para a soja lá em Chicago. Milho continua derrocada, né? A safra americana de milho vai vir muito grande pela frente. E, de maneira geral, são esses os movimentos que a gente tem visto. A gente tem visto também o milho B3 subindo, recuperando, fazendo um movimento de fundo aqui, voltando mesmo para cima. Então, a gente tem esse cenário de mercado nesse momento. Mas vamos para a aula, vamos para o conteúdo, vamos para o que interessa, que nós estamos aqui não é para dar palestrinha, é para fazer o negócio acontecer. Vamos lá. Quais são, ou alguns aqui, motivadores de venda na hora certa? Então, por que que a gente vai fazer uma venda? Porque quase ninguém parou na vida para fazer essa pergunta. E a gente também, né? Não vou dizer que sentado pensando, a gente ouve muito dos clientes, conversa toda semana com muitos produtores e a pergunta que vem, mas por que que você fez esse contrato? Por que você vendeu? Que aconteceu na época que estava vendendo. Então, esses são alguns dos pontos chaves que nós vamos discutir aqui hoje, para na próxima venda você ter um motivo para fazer essa venda. E vamos começar tratando de grandes erros, grandes obstáculos que impedem de vender na hora certa. O principal deles, que 99% acaba caindo, é o preço e o mercado. Então, hoje, a gente tem lá a Lei Magnitsky, tem Trump, tem não sei o quê, e aí muitas vezes a gente fica pressionado com essas informações e acaba tomando uma decisão. Ou fica olhando o preço, eu vou esperar o preço, preço, e esquece de olhar muitas vezes para o fluxo de caixa, para armazenagem, para margem do negócio. Então, de preço é a maior armadilha do meu ponto de vista. Outras vezes também a gente acaba vendo que é o produtor que está refém de um comprador numa determinada região e acaba entregando ali porque é mais perto, porque é mais conveniente, porque ele confia, mas ele não acaba não buscando novos mercados, não usa o mercado futuro e é a música que o comprador toca, é a que ele dança, não tem como ser diferente. E aí vai ser difícil você pegar bons momentos se o comprador não está bem posicionado. Grandes problemas que a gente tem enfrentado nos últimos anos, agora, principalmente, né? Dívida, parcela de máquina, parcela de terra, arrendamento, custeio. Muita gente deixa para vender no 30 do 4 da vida, por exemplo. Ou deixa o soja balcão lá, principalmente na região sul, e faz uma venda porque tem uma despesa para cobrir naquela semana, naquele dia. Eu tenho uma tia, talvez ela está até vendo aí. Cada semana ela está construindo uma casa, ela me manda assim, fala, eu tenho que pagar umas contas, será que eu vendo soja hoje?
Cara, o mercado não tá nem aí se as contas da casa estão chegando ou não. O que precisa é definir um preço que o volume que você tem paga todas as contas e buscar esse preço, ter esse cronograma, ou então ter um prazo para essas despesas e você ir antecipadamente se protegendo, aproveitando janelas de oportunidade e não esperar na semana da conta para pagar, fixar uma soja balcão, por exemplo. Outro grande obstáculo, família e sócio. Isso aí atrapalha mais que ajuda muitas vezes, porque muitas vezes um tem uma mentalidade, o outro tem outro, não tem um alinhamento de direcionamento. Qual que é a margem que nós vamos buscar? Qual que é o custo que nós vamos buscar? Qual que é o prazo de venda que nós temos que ter? E unir isso, claro, com clima, com produtividade, com o que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente olha o produtor e fala assim, não, eu não vendo porque eu não sei quanto eu vou colher. Eu não vendo porque eu não sei se está meio ruim, assim, assim, assado. Isso tudo vai trazendo risco para o produtor no dia a dia. Então, porra, você tem o clima, é um problema, é um desafio. A gente realmente não sabe quanto vai colher. Mas será que eu não posso vender nada? Ou será que e isso é uma desculpa para mim não ter planejamento nenhum? Será que eu não posso usar o mercado futuro nesses casos? E também outro grande obstáculo é a falta de indicadores. E, de novo, sem indicadores, a gente olha preço e com preço a gente fica maluco. Então, a soja vale 150. Pô, hoje é um baita preço. Mas o que aconteceu na pandemia? A soja passou dos 150. E aquilo que era um baita preço, na hora de entregar os contratos, ficou ruim. Então, se eu só olhar para preço, provavelmente eu vou ter uma grande frustração na hora das vendas. Eu preciso trazer isso para indicadores e pensar como um negócio, né? Como um agro sem negócio não é agronegócio. A gente tem que ter o agro como um negócio também. Ponto importante e que vale a pena a gente colocar aqui também, né? Ganância e ego são outros dois pontos importantes. Ganância é o seguinte: ganância é uma coisa boa, todo mundo tem que ter ganância. Acabou que não tem ganância, não acorda de manhã cedo para trabalhar. Então, ter ganância não é um problema. O problema é quando o mercado está dando uma baita oportunidade, está renovando o máximo, está dando um bom indicador, mas você fala assim: vou deixar para amanhã. Quero mais 5 pila. Então, queria dois, o mercado deu R$ 2 por saco a mais. Queria cinco, o mercado bateu 5. Queria 10, o mercado tá 10 e o cara não vende. Aí o dia que cai, ele vai lá e vende. Então, esse problema, né, é um grande obstáculo. E o ego é o seguinte: nunca vai estar bom. Deixa eu contar um segredo para vocês. Quando eu era comprador de soja, mais o produtor falou assim: não, eu queria vender soja a R$ 200. A gente fez uma ferramenta, jogou o pagamento um pouco mais frente e vendi, conseguimos comprar uma soja de R$ 200. Depois, a soja caiu de preço, voltou para 180. E eles assim, puta merda, podia ter feito mais nos R$ 200 e tudo mais. Então, assim, é o tal do carinho no ego. Eu quero tal preço porque eu quero, porque eu acho que eu quero contar para os outros que eu fiz. Você pode até conseguir isso, como esse caso desse cliente aqui de Santa Carmen. Só que, qual que é o problema? Nunca vai estar bom. Ou você vai vender pouco, ou você vai vender muito, ou isso aqui não tem jeito. Então, tem que controlar isso. Medo de perder e medo de perder e de ganhar dinheiro. Ou seja, eu fiz um contrato e o mercado subir. Muitas vezes a gente vê o produtor deixando de vender na hora certa. O indicador é bom porque ele acha que sobe mais. Cara, isso é um grande obstáculo que impede a gente de vender na hora certa. Por quê? O mercado pode até subir mais, mas se hoje é um bom negócio, eu tenho que olhar como negócio e não como aposta. Então imagina que fosse um jogo de futebol. O teu time está em campo e o teu objetivo é ganhar o jogo. E você tem o poder de parar o jogo a qualquer momento. Começou o jogo, teu time vai lá, toma um gol. Você fala assim, não, vou esperar um pouco mais. Aí vai lá, o seu time empata o jogo. Você ainda não ganhou. Depois seu time vai lá e faz mais um gol. Você está ganhando. E a qualquer momento você pode parar esse jogo. Por que é que você vai continuar um jogo no qual você pode empatar ou perder de novo, sendo que hoje você está ganhando? Racionalmente, isso não é lógico, mas por uma questão de mercado, que a gente tem aí quando fala de preços, paixões e tudo mais, a gente tem um grande medo, e isso ficou mais evidente na pandemia, isso trouxe um trauma muito grande,
produtores venderam soja lá a 70, 80, foi a 120, vendeu a 120, foi a 150, foi a 200, e por 3 anos isso deu certo. Isso não é a realidade do mercado de commodities, isso não é a realidade hoje, e existem movimentos de ciclo de preços de commodities. A gente tem que saber como identificar oportunidades e ciclos, mas não achar que é sempre vai subir e é um céu de açúcar. A gente tem que trazer isso para a realidade do negócio, tem que botar o pé no chão, a gente fala aqui dentro da empresa. E aí, a gente tem que ter os nossos planejamentos, mas eu quero trazer para vocês aqui, antes dos planejamentos, uma outra parte importante, né? Planejamentos mesmo, vamos lá. Planejamentos dentro da fazenda. Então vamos lá aqui, galera. Pessoal, também peço para vocês compartilhar esse vídeo no YouTube aí e se inscrever se você ainda não se inscreveu. Alguns planejamentos importantes quando a gente olha para a fazenda, né? A gente sabe que vai chegar a safra, né? É uma coisa que o produtor não tem como correr, ele vai ter que plantar, ele vai ter que colher, e depois começou, não tem como mais parar. Pensando nisso, a gente tem noção e tem conhecimento, por causa de pesquisa, por causa de estudo, que algumas coisas a gente tem que fazer antes. Por exemplo, fertilidade do solo. Eu consigo, no dia de plantar, fazer tudo que eu tenho que fazer? Fazer calagem, gessagem, adubação e tal, é mais complicado. E se eu jogar o calcário no dia que eu estou plantando, provavelmente ele vai resolver o problema da próxima cultura, não daquela. Se eu sei disso, eu trabalho a minha fertilidade do solo com 3 meses antes, com 6 meses antes, com a calagem, com a gessagem, com a incorporação, adubação. Eu posso, em alguns casos, a gente vê a distribuição de fosfatado antes do plantio, e eu vou também já pensando na próxima cultura. Eu vou fazendo palhada, vou construindo perfil de solo. Por isso, a fertilidade é uma coisa que você trabalha com antecipação. Quando a gente vem para operacional, máquina, hoje é dia de plantar, vou lá pegar a plantadeira e vou plantar? Ninguém faz isso. Você vai lá, revisa antes, engraxa, passa tudo, é, linha por linha, deixa o negócio organizado. É dia de colher. A máquina já está revisada, já passou, já testou, já colheu, descer com a beiradinha, colheu para ver se vai dar certo. Isso tudo é normal dentro da fazenda, isso tudo já existe. Manejo de praga e doenças, a gente usa calendário. Tem gente que vai na lavoura e roda a lavoura, faz MIP, procura indicador. Tem 2 percevejos por metro? Vou fazer uma aplicação, por exemplo. E aí, isso também já está incorporado dentro da fazenda. Da porteira para dentro, isso já existe. Variedades de plantio, né? Eu vou plantar 100% uma variedade, tudo numa janela de plantio? Não. Às vezes dá uma ganância de querer plantar e é hoje, é agora, mas você tem que segurar. Plantou uma variedade, espera um pouquinho, passa uns dias ali, planta outra, escalona o plantio, planta mais de um material para diversificar a venda. Isso tudo não é novidade. Tô chovendo no molhado para vocês aqui, que vocês sabem disso. Agora, colheita, mesma coisa, vou dessecar tudo? Não, eu vou escalonando colheita, vou fazendo talhão por talhão, parte por parte, vou olhando o recebimento, se tá bom, se não tá, clima, se vai dar para colher, não vai. Também tem planejamento para isso, já tem data. Quando o produtor planta, já tem as datas prováveis de colheita e já está organizando isso na cabeça dele. Pode dar errado? Pode. Às vezes a planta vegeta mais, vegeta menos, é um tempo mais nublado, o material chega antes, é um tempo mais seco, pode acontecer, mas você tem um planejamento. Agora, para o mercado, assim como o clima, as coisas também podem dar errado. Pode ser um dia que sobe, um dia que cai, mas o produtor muitas vezes não tem esse planejamento definido. E por que que isso acaba acontecendo? Por que que existe esse problema? Porque, na minha opinião, nunca teve ninguém aí dando aula, fazendo conteúdo como esse e levando o lado que as multinacionais fazem para comprar, o lado que grandes grupos agrícolas precisam fazer isso aqui que nós estamos mostrando para vender de maneira prática e didática para todo mundo. Então, dê uma força no canal aí, se inscreva e compartilhe. Isso tudo, pessoal, que eu estou falando para vocês aqui, vem de um planejamento agronômico. É o time agronômico que põe isso, é o agrônomo, ou mesmo o produtor que faz essa parte, já tem definido quais são as épocas de plantio, as revisões, tudo isso muito bem mapeado. Aqui eu dei alguns exemplos, mas tem muita mais coisa
que já está definido dentro da fazenda. E quando a gente olha para a área comercial, como que está isso, né? Qual que é esse planejamento? E a gente precisa traçar alguns objetivos aqui, alguns indicadores. Alguns objetivos quando a gente pensa no planejamento de venda. O primeiro deles, para mim, é lucro. Se não tiver um planejamento focado em lucro, já começou errado. Igual assim, qual que é o planejamento, qual que é o objetivo do planejamento agronômico? Máximo de produtividade, potencial máximo de produção. E quando a gente pensa no comercial, é rentabilidade, é lucro. Se eu não tenho isso na cabeça do negócio, eu só estou plantando por plantar, porque eu gosto, que eu acho bonito, né? Mas se eu não faço negócio para ter lucro, é uma atividade simplesmente social, ela não é uma atividade capitalista, vamos falar assim. E aí é um grande problema. Segundo, custo. Estabelecer indicadores para custo, para mim travar custo. Porque se eu não travo esse custo, se eu deixo ele em aberto, ele pode subir ou ele pode cair. Mas quem que decide isso? É o mercado que vai decidir isso. É lá na frente eu descubro. E qual que é o problema do lá na frente? Quando você tem o milho para vender, quando você tem a soja para vender, todo mundo tem. A colheita traz uma pressão de oferta e pressiona o preço. Então, deixar o custo em aberto é o pior erro. Imagina você fazer um plantio e deixar o suco em aberto. As rodinhas não estão fechando direito ali, ou dá um espelhamento, por exemplo. Vai nascer? Sorte, semente, vai nascer. Mas vai nascer bem nascido? Tem que ter muita sorte, tem que dar uma chuvona boa para enterrar, você tem que contar com a sorte. Agora, se eu vou lá, regulo as rodinhas da plantadeira, confiro, planto, vejo que deu certo, a garantia é maior. Se eu deixo o custo em aberto, está na mão do mercado decidir se vai dar certo isso lá na frente ou não. Se eu vou lá e fecho o suco, se eu vou lá e travo o custo, está na minha mão a decisão de que isso é um bom custo. Eu só vou fazer, e aqui vem a primeira venda, né? Quando que eu vou fazer a primeira venda? Quando eu estou olhando custos, por exemplo. Eu posso motivar bem o planejamento, né? Você ter margens protegidas, ou ter estimativa de margem para buscar oportunidade de mercado. Então, muitas vezes eu vejo esses clientes vendendo soja hoje, e se você for pensar num ano, numa safra de soja, vai fazer aí na casa de 10 vendas, por exemplo, 20 vendas, se fizer muitas vendas. Entendeu? Hoje, aí daqui a pouco o mercado cai e tal, passa os dias, o mercado de lado, cai, nananã. E o produtor fala assim, não, eu queria uma oferta aqui, eu queria fazer um negócio de novo. Ah, por que vai fazer esse negócio? Você acabou de fazer outro aqui, preço maior, o mercado caiu. Qual que é a margem de faz sentido? Faz, e aí, traz para o indicador também. Preços médios acima da média de mercado. Ou que, se você tem, né, como a gente tem esse ano, vou dar um exemplo da agulha aqui, ao invés de só falar, né? Se você tem esse ano o mercado lateralizado, por exemplo, como é o caso desse ano, como que eu vou fazer vendas acima da média de mercado? Se a gente for colocar a média aqui, o mercado está entre 10 e. Vamos pegar aqui desde o começo do ano, né? Entre 10 e 11. A média é 10,50. Quando que eu vou realmente fazer vendas? Quando eu tenho preços acima da média, que é aqui na casa de 11 dólares por bushel, por exemplo. Ah, mas o negocinho em reais por saco. A lógica é a mesma. Você tem um mercado esse ano extremamente lateral, mais algumas janelas de oportunidade. Quando a gente junta com dólar, quando a gente junta com Chicago, com prêmios, em alguns momentos você olha para o preço e fala, assim, pô, esse preço é melhor do que eu vinha tendo na média até agora. É um bom momento de venda. Fluxo de caixa, 3 a 6 meses. Isso também é um indicador para tomar decisão. Isso também tem que estar dentro do planejamento. Por que 3 a 6 meses? Porque é mais ou menos o tempo de entrada de grana de uma nova cultura, mas principalmente porque é o tempo de sazonalidade. Ou seja, se eu ver da colheita, é o pior momento. Se eu espero 3 meses esse ano, vamos pegar ali abril, maio, junho, julho, o preço ainda estava de lado. Agosto, preços começaram a renovar massa. Está dentro de um prazo onde você vai ter caixa para explorar oportunidades de venda. Fluxo de caixa e fluxo de logística. Se eu tenho um soja balcão, milho balcão, eu passo o telefone e vendo 72 horas ou menos, o dinheiro está na conta. Se eu tenho grão no armazém geral ou no armazém da fazenda, eu preciso pensar nisso daí, eu tenho as 4, 8 semanas. Ou seja,
Quero fazer dinheiro com a sua horta no barracão. Vai fazer? Você pode fazer várias coisas para tentar trazer isso, mas é mais difícil. A gente tem que estar de olho sempre nos embarques, quando é que o comprador está comprando para mim realmente fazer boas vendas. Criação de base de dados e registro de venda, ou seja, saber o que está fazendo, quando está fazendo, qual o preço médio e cultivar esse histórico, como esse aqui que a gente mantém dentro do livro de vendas lá na nossa planilha, na nossa ferramenta de fumo, a gente vai criando o histórico de vendas. Continuidade e expansão do negócio, isso depende de planejamento. É difícil, né? Eu já ouvi muitos clientes falar assim, não, a gente queria pegar mais uma área aí e tal, mas do jeito que tá bagunçado, a gente não vai pegar agora porque não tem estrutura de organização para expandir a área. E aí vem a questão de ter paciência e disciplina. Quanto tempo eu preciso para fazer isso? Eu vou dizer para vocês que nessa aula, em 20 minutos você faz, e depois é um negócio de acompanhamento, ou seja, você olhar isso semana a semana, mês a mês, a cada 15 dias você olhar o mercado, olhar o planejamento e, claro, fazer adequações, mas executar. Exemplo de adequações. Você sabe que vai ter percevejo na soja. Você vai aplicar toda semana ou vai aplicar a cada 15 dias sem nem ver? Está queimando dinheiro. Agora, não, eu não sei como que está a pressão de inseto, então eu vou dar uma olhada na lavoura e aí sim tomar uma decisão de aplicação. Fiz um planejamento de safra, fiz um planejamento comercial, vou fazendo adequações conforme o mercado vai evoluindo. Se chove, chove mais, menos. Então, isso tudo é importante aí para esse tipo de planejamento. E aí a gente vem de fato trazendo para os motivos de venda. Percebe? Preço. Primeira venda que eu fazer ela com o olho em formação de custos. Quantos sacas por hectare isso custa? Quantos sacas por tonelada? Ou se for semente, lá sacas por sacas, semente de milho, né? Se a gente olha para a semente de soja, é sacas por hectare. Então eu preciso ter um indicador e essa é a primeira venda que eu vou fazer. Muitas vezes eu vejo o pessoal pega um custeio, compra à vista, não vende o grão e deixa para o ano que vem. Qual que é o indicador aí? Não existe, né? Ah, não, porque é só a semente sendo tá mais barato que o ano passado. Claro que está mais barato. Produziu mais soja, tem mais semente, mas a soja também está mais barata. E aí, elas por elas. Agora, não, me custa 4,5 sacas de semente de soja por hectare para mim fazer semente de soja tratada aqui na minha realidade. Aí sim, você tem um alvo para estar fazendo negócio, um indicador para tomar decisão e comprou e vendeu ao mesmo tempo. Você estabeleceu esse motivador de venda. Margem. Tem. E aí é engraçado, eu coloco as metas de margem do pessoal lá, tem de 10% a 80%. Soja não dá 80% de margem. Então precisa ser um negócio mais realista. Eu tenho uma meta de margem de 35%, 40%. Aí sim você traz para um indicador de que eu tenho preço hoje, R$ 130. É bom ou é ruim? Não sei. Não significa nada. Agora não, eu tenho R$ 130 e eu tenho um custo de R$ 5.000 uma produção que já foi de 65 sacos, com expectativa no ano que vem de 60 sacos. Então eu tenho 25, 30% de margem. Não é um negócio ruim para você estar fazendo. Aí tem área própria, tem arrendamento, e aí isso muda um pouco essa conta de margem, mas é um indicador para tomada de decisão, onde você vai fazer e falar, putz, fiz um negócio que deu lucro. É aquela história que eu contei, de você poder parar o jogo ganhando o jogo e não deixando aí que o outro time decida qual vai ser o resultado. Fluxo de caixa parece simples, mas muita gente acaba deixando para vender quando tem conta para pagar. E aí eu vou fazendo aqui vendas de olho em fluxo de caixa. Muitas vezes, quando você trava custo, você já vai casando esse fluxo de caixa. Mas existe um segundo fluxo de caixa que a gente tem que olhar. Não é o do custo variável, mas sim o do custo operacional. Funcionário, folha de pagamento, contador, coisa nada, despesa pessoal, tal. Então, esse segundo fluxo de caixa, ele é muito importante porque ele toma dinheiro no longo do ano, diferente do variável que é uma pancada, e muitas vezes a gente deixa isso em aberto e ele pega a gente de surpresa. Um que está pegando muita gente aí nesse ano e ano passado, parcela de máquina. Então, as parcelas não vêm assim geralmente na safra, vêm assim no meio do ano, e ali o pessoal vai especulando, achando que vai dar certo e toma uma decisão
na última hora o preço do dia, da semana, para cobrir aquilo. Então, isso é um motivador de venda que tem que entrar lá nos planejamentos. Logística. Quando a gente está na região sul, logística não é um grande problema. Você tem escoamento, você tem muitas vezes negociação com um grão-balcão. Então, é um problema menor do que o produtor que está aí no Médio Norte, Cerrado, no Nordeste, no Norte, aonde o problema de logística é maior. As empresas ou estão comprando soja, ou estão comprando milho, ou às vezes estão com a compra muito alongada, ou você tem um fluxo ótimo, vou colocar um exemplo aqui, Miritituba, e aí de repente seca o rio lá, baixa o nível do calado, não tem mais exportação. Mato Grosso do Sul também tem esse problema ali em Porto Murtinho, em vários lugares, mas estou usando como exemplo. Se o calado baixa, o comprador sai do mercado e a logística vira um BO. Por isso que acompanhar a logística é algo importante que tem que estar no planejamento também, para quem tem grão disponível, grão em armazém geral, ou no silo bag também, isso é muito importante. Timing de compra ou venda, isso, por que que isso tem que trazer aqui, eu coloquei como um motivador? Porque isso não volta, isso nada supera o timing correto. Então, muitas vezes a gente tem preço caro, então eu falo, eu tenho lá um MAP $800, cara barato, putz, é caro, mas eu tenho uma boa relação de troca, vamos chutar aí abaixo de 30 sacos por tonelada, é um excelente negócio. Por mais que é caro, mas a soja também é cara e as duas coisas se equiparam. Não vou fazer o negócio agora, vou deixar para amanhã. Pode ser que esse timing de venda, esse momento de compra e venda não volte nunca mais. Então, o timing é uma coisa muito importante quando é o momento, né, a hora certa é uma das coisas mais importantes, mas para isso a gente tem que estar com um planejamento alinhado, porque senão eu vou olhar preço, eu vou olhar a relação de troca e eu não sei se aquilo é bom ou é ruim, não vou tomar uma decisão, ou vou deixar para amanhã e isso passa embora. Preço, finalmente, motivador de venda, preço. Ou eu quero R$ 130 na soja, ou a soja bateu R$ 130. É um bom preço, vou vender. Vendi. Agora amanhã a soja vai para 140. Putz, fiz um negócio ruim. Mas eu tinha um alvo de preço com base aí numa análise de mercado, num cenário, na minha realidade. É um preço que para mim fazia sentido. Só que esse aqui é o que mais machuca, porque quando você olha a formação de custos, pode ficar melhor, mas geralmente quando você tem um alvo, isso não é um problema. Margem, você está realizando lucro. Fluxo de caixa, você está se livrando de um problema. Logística também está se livrando de um problema. Momento de compra e venda, você está aproveitando a oportunidade. Agora, preço hoje é uma coisa, amanhã é outra. Ninguém tem a bola de cristal para dizer assim, vendi e deu certo. E volto naquela conversa do Hélio, que se eu vender, todo mundo quer, né? É vender 100% do volume no pico do preço do ano. Isso é o que dá satisfação. Fala, não, eu acertei o melhor preço. Quando que isso acontece? Quando você vendeu tudo e o preço caiu. Aí o produtor fica feliz. Quando eu vendi 20%, o preço caiu, eu tenho 80% para vender ainda. Só que aí o produtor fica magoado por causa dos 20% que deixou de ganhar. Ou não usou a participação de alta desses 20%. Então aqui entra o ponto-chave. O preço é um dos maiores inimigos, na minha opinião, da boa tomada de decisão na comercialização, porque ele gera uma ancoragem e ele apaga os outros indicadores e você fica olhando só preço, 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 preço e nunca vai estar bom. Ou vendeu pouco, ou vendeu muito, ou vendeu e subiu, ou não vendeu e caiu. É sempre esses quatro cenários aí quando a gente fala de preço. Claro que o que a gente quer é um preço mais alto. A gente quer vender quando o mercado sobe, a gente quer vender acima da média de mercado, mas só o preço, ele muitas vezes é um indicador para mim fraco, porque ele pode sempre subir. Então, não, tem o preço subiu aqui, tá bom. Beleza, e a margem, e o custo, e o fluxo de caixa, essas outras caixinhas estão cheias, então o preço não vai ser um problema. E aí a gente tem que juntar com a análise de mercado, porque a gente está no mercado de commodities e eles têm ciclos, e os ciclos eles trazem muitas oportunidades, também trazem muito risco. Por exemplo, a pandemia, um ciclo de alta, trouxe uma puta oportunidade, todo mundo viu essa oportunidade, alguns aproveitaram, outros não. Teve gente que falou assim, nunca mais eu faço o contrário. O mercado só subiu 3, 4 anos, depois a lapada veio forte nas costas, porque o mercado virou. Então, o ciclo ele tem uma perna de alta, uma perna de alta, de baixa, e muitas vezes a gente tem que entender qual o movimento do ciclo.
mas o normal do mercado de commodities é um mercado mais lateralzão, engessadão, que respeita sazonalidades de oferta e demanda. Esse é o normal, e alguns eventos mudam isso e trazem ciclo. A pandemia trouxe ciclo, seca traz ciclo, oferta de demanda ou produtividade mudam os ciclos também. E, por último, a gente tem visto que geopolítica tem impactado demais nos ciclos aí que o produtor é, vem, ou enfim, a política de maneira geral tem impactado demais nos preços. Alguma dúvida, alguma pergunta? Também queria agradecer depois quem participou. Peço de novo para reforçar aí que se inscreva no canal também, compartilhe esse vídeo, porque toda semana a gente está trazendo conteúdos aqui, fazendo essas aulas semanais num grupo fechado e também fica disponível no YouTube na sequência. Pessoal, muito obrigado aí e até semana que vem.